quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Teacher Renata aqui novamente. E hoje eu vim trazer uma aula um pouco diferente. Hoje nós vamos estudar sobre dois tempos verbais. O Simple Present, presente simples, e o Simple Past, passado simples. Então, vamos lá, let's go! Bom, galerinha, vamos lá. October 2020, English, Teacher Renata. Simple Past and Simple Present, quarto ano. Vamos iniciar pelo Simple Past. O Simple Past, ou em português, passado simples, é a forma mais utilizada e comum do past, do passado. Este tempo verbal caracteriza ações realizadas e finalizadas no tempo passado. Então, são coisas que aconteceram e já foram finalizadas. Vamos aos exemplos. Yesterday, I worked at the mall. Ontem eu trabalhei no shopping. Mais um exemplo. Last week, my brother studied a lot. Semana passada, meu irmão estudou muito. Então, vimos aí dois exemplos bem tranquilos. No passado, nós temos os verbos regulares e irregulares. Um verbo regular, para ficar no Simple Past, só precisa ser acrescido de ed, ied ou simplesmente de d. Depois nós vamos ver melhor essa regra. No entanto, existem os verbos irregulares, os quais iremos ver em breve. Eles são diferentes dos verbos no infinitivo e necessitam ser gravados. Por exemplo, o verbo no infinitivo go, no tempo passado simples, se transforma em went. Então, nós temos aqui I, you, he, she ou it, we, you e they. O verbo regular, work no passado, ele fica igual para todo mundo, ó. Worked, worked. Então, para todas as pessoas, o verbo é da mesma maneira. Acrescentamos apenas ed ao final do verbo. Já no verbo irregular, drive, ele também fica igual para todas as pessoas. Drove. E aqui nós não acrescentamos a letra D. Aqui ele se transforma, ó. Drove, 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 para todas as pessoas, ok? Então, vamos lá. Para a maioria dos chamados verbos regulares, só precisa acrescentar ed, como nos exemplos aqui, ó. Work, worked, walk, walked, wait, waited. Com os verbos regulares terminados em E, basta acrescentar o D. Então, já são palavras que terminam com E, só acrescento o D. Arrive, arrived, love, loved, live, lived. Agora, com os verbos terminados em consoantes mais vogal mais consoantes, deve-se dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Então, o verbo que termina com uma consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, a gente dobra a última consoante e acrescenta o ED. Por exemplo, aqui em plan, nós temos a consoante L, a vogal A e a consoante N. Então, nós dobramos o N e acrescentamos ED. Mesma coisa em stop. Plan fica planned, stop, stopped. Tem a letra T, O, P. Dobramos o P e acrescentamos ED. Prefer, preferred. Tem a letra F, E, R. Acrescentamos ED. Outras duas regras simples, mais importantes também, com os verbos terminados em Y, que tenham uma consoante antes. Tiramos o Y e acrescentamos IED. Então, fica assim. Study, studied. Terminou com o Y e tem o D antes, uma consoante. Então, nós retiramos o Y e colocamos IED. Cry, tem uma consoante, a letra R, e termina com Y. Então, ó, tiramos o Y, acrescentamos IED, cried. E para aqueles verbos que acabam com Y, mas não possuem uma consoante antes, apenas acrescentamos ED. É o caso do played e stay.
Então, play fica played, stay, stayed. Porque terminou com Y, mas antes do Y é uma vogal. A vogal A nos dois casos. Então, nós acrescentamos ed. Enquanto os verbos regulares são de simples conjugação, no Simple Past, apenas seguindo algumas regras, os verbos irregulares existem mais estudo e exercícios para serem assimilados. É claro que gravar todos os verbos irregulares seria lindo na prática. Contudo, não costuma funcionar assim, pois gravá-los não é uma tarefa fácil. Por isso, o ideal é aprender os verbos irregulares em inglês praticando, seja lendo, escrevendo ou falando. A lista dos verbos irregulares é muito grande, então por isso a dificuldade de você saber todos. Mas a melhor maneira de aprender é praticando, como diz aqui o texto, lendo, escrevendo ou falando, tá ok? No passado, nós temos o auxiliar did. O uso do auxiliar did nas formas interrogativa e negativa. Na forma afirmativa, ele não é utilizado. Ele é apenas utilizado na interrogativa e na negativa. Para conjugar os tempos verbais no passado nas formas interrogativa e negativa, é necessário utilizar o did. Por isso, nestes casos, os verbos voltam à sua conjugação original, ou seja, no infinitivo. Então, quando nós vamos escrever frases na interrogativa ou na negativa, nós utilizamos o auxiliar did. E aí o verbo que tinha mudado para o passado, ele volta ao normal, no infinitivo. Na interrogativa. Na forma interrogativa, o auxiliar did é deslocado para o início da frase. Então, ele vem no comecinho da frase. Example. Did you travel last Saturday? Você viajou no sábado passado? Então, nós podemos ver que o did é o que inicia a frase. Vamos ao próximo. Na negativa. Já na negativa, ele é utilizado logo após o advérbio de negação. Not. Example. I didn't go to the cinema yesterday. Eu não fui ao cinema ontem. Aqui nós temos a forma abreviada do did mais o not. Então, por isso ficou didn't. I didn't go to the cinema yesterday. Então, a forma abreviada do did mais o not é didn't. Vamos ao próximo. Agora, o Simple Present. O Simple Present é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Além disso, podemos utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas e pessoais, narrar ou sintetizar histórias ou eventos, entre outros usos. Exemplos. They always wake up at 7 a.m. Eles sempre acordam às 7 da manhã. I dance with you. Eu danço com você. Principais regras do Simple Present. A estrutura do Simple Present em inglês, focando nas regras gramaticais. Primeiramente, destacamos que a frase é composta pelo sujeito, mais o verbo, mais o complemento. O verbo só se modifica na terceira pessoa do singular. Então, como nós vimos lá no Simple Past, no começo, o verbo é igual para todas as pessoas. No Simple Present, ele muda na terceira pessoa, que é he, she e it. Ele, ela, ele ou ela. Na forma afirmativa, facilitando, de certa forma, a aprendizagem no que diz respeito à conjugação de verbos. Na forma afirmativa, os verbos conjugados no presente simples em frases afirmativas não usam o auxiliar do. Basta colocar o verbo na forma base e sem a partícula to. Lembre-se de que o verbo flexiona-se com he, she e it. Então, é o verbo simples, sem o do, sem o to, tá certo? Examples. I like books. Eu gosto de books. Agora, um exemplo com a terceira pessoa. He works. Ele trabalha. Aqui, nesse caso, nós vimos que houve acréscimo da letra S no verbo work. Então, vamos ver por quê. Mais à frente. Forma negativa. Na língua inglesa, o verbo auxiliar do presente simples, do, indica que uma frase pode ser tanto negativa quanto interrogativa.
Dessa forma, ao fazer uma negação, é necessário que o verbo principal seja precedido por do mais not ou does mais not, no caso da terceira pessoa. Nesse caso, para a terceira pessoa do singular. O does já está flexionado. Logo, o verbo principal permanece na sua forma base e sem a partícula to. Então, o verbo continua no infinitivo. Além disso, pode-se usar a forma contraída do auxiliar, don't ou doesn't, sobretudo em textos mais informais, quando nós estamos falando de maneira mais tranquila, menos formal, tá ok? Examples. She doesn't do activities. Ela não faz atividades. I don't like climb. Eu não gosto de escalar. A forma interrogativa. Em perguntas, também utilizamos o auxiliar do. A estrutura de uma pergunta na língua inglesa difere-se de nossa língua materna, porque o verbo auxiliar vem no começo da frase, além da pontuação, ponto de interrogação. Então, igual lá no passado, tem o auxiliar did, ele vem no começo da frase, aqui o auxiliar do vem no começo da frase no simple present. Examples. Do you wake up early every day? Você acorda cedo todos os dias? Do you speak English? Você fala inglês? Does he study English at school? Ele estuda inglês na escola? Na conjugação do verbo na terceira pessoa do singular, existem algumas regras. Então, vamos lá. Na maioria dos verbos, acrescenta-se s. I feel, eu sinto. She feels. We talk, nós falamos. He talks, ele fala. You read, você lê. She reads, ela lê. Verbos terminados em ss, sh ou ch, o ou x, acrescenta-se es. We pass, nós passamos. He passes, ele passa. They wash, eles ou elas lavam. She washes, ela lava. You watch, vocês assistem. It watches, ele assiste. I go, eu vou. He goes, ele vai. I relax, eu relaxo. She relax, ela relaxa. Verbos que terminam em consoante mais y, retira-se o y e depois acrescenta-se ies. I study, eu estudo. He studies, ele estuda. You copy, você copia. She copies, ela copia. They cry, eles ou elas choram. He cries, ele chora. Verbos que terminam em vogal mais y, acrescenta-se s. You play, você brinca. He plays, ele brinca. They say, eles, elas dizem. She says, ela diz. Muito obrigada, Teacher Renata Ferreira. Bom, galerinha, então vamos lá agora, eu vou explicar a atividade de hoje para vocês. Let's go! Activity 4º ano. Write the sentences in English. Escreva as frases em inglês. Vocês vão escrever no simple present, tá ok? Mary gosta de sorvete. Eu leio livros. Ele joga futebol. Nós brincamos com a bola. Eu não vou para a escola. Ele não assiste desenhos. Ela não estuda em casa. Number 2. Write the sentences in the past tense. Escreva as frases no passado. As frases estão no presente, vocês vão transformá-las para o passado. We go to the club. Peter not play soccer. He write a book. She study history. Bom, galerinha, essa atividade vocês vão copiar e responder no caderno, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem me procurar. Fiquem com Deus, se cuidem. Kisses, kisses, bye bye.